Apenas 8% dos 250 filmes de maior destaque em 2016 foram dirigidos por mulheres. Na indústria do cinema, elas também enfrentam barreiras e dificuldades por questões de gênero. No Brasil e na Paraíba, o padrão é o mesmo, mas o cenário tem mudado. Ela fez o primeiro filme em 3D do estado e tem um currículo invejável. No Ela com Elas de hoje, recebemos a cineasta Priscila Duran para falar sobre sua trajetória e sobre a mulher na indústria do cinema. Priscila Duran, seja muito bem-vinda aqui ao Ela com Elas. Muito obrigado, Érica. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Priscila, como eu já falei, é cineasta. Queria começar sabendo de onde foi que surgiu essa paixão pelo audiovisual. Bom, Érica, foi um pouco inusitada, né? Porque eu só me lembro que eu estava em casa, né? Aos 9 anos de idade, assistindo Entertainment Television, né? Vendo aquele pessoal de Hollywood, entrega do Oscar e tal, aquelas coisas. E aí eu botei na cabeça que eu queria ser diretora, queria trabalhar com audiovisual, em produção audiovisual. E desde então, eu sempre quis, assim, sempre foi meu objetivo. E aí eu fui buscando cada vez mais entrar nessa área. Mas foi algo que veio assim, veio comigo desde criança, assim, não sei explicar. Então nunca nem pensou em ser outra coisa? Nunca. Meu objetivo sempre foi esse, fazer cinema. Na época eu fiz rádio e TV aqui porque não tinha cinema. É isso que eu ia perguntar. Então como foi esse ingresso, né, nessa caminhada? Pronto. Eu queria ter feito cinema, mas na época não tinha o curso de cinema, né, aqui de uma pessoa. E aí eu acabei fazendo o curso que mais se aproximava do cinema, que é o curso de rádio e TV da UFPB. E aí fui me especializando com outros cursos, né? Fiz um intercâmbio também fora na época e tal. Mas aí acabei fazendo rádio e TV mesmo. Mas assim, eu também fiz rádio e TV e eu queria já aproveitar esse gancho para a gente falar um pouquinho. Qual foi a experiência, realmente, de forma mais prática, que você conseguiu tirar durante os 4 anos aí de rádio e TV? Foi algo realmente que você acabou encontrando parte do que você procurava? Bom, o curso, na verdade, dentro da universidade é um pouco sucateado, né? Bastante. Por isso na que eu toquei verdade, no assunto, inclusive. Na verdade, totalmente, eu não tenho prisão nenhuma de falar isso. Então eu tive que ir atrás, desde o primeiro estágio, me envolvendo com projetos dentro da TV UFPB, com freelancers em produtoras locais, em agências, participando de filmes, né, de curtas de outros colegas, e indo em busca mesmo, assim, a gente está estudando só, está buscando por si próprio, mas o curso realmente é um pouco deficiente, né? Há algumas cadeiras que se sobressaem, mas assim, em geral, você parte muito de você, de ter que ir atrás mesmo, né? E buscar esse aprendizado, né? E tentar se inserir dentro desse mercado. Mas no meio de tudo isso acabou saindo um fato inédito, né? Você foi a primeira pessoa a fazer um filme, um curta 3D aqui na Paraíba. Como que foi essa experiência? Foi algo bem engraçado, né? Eu acabei, assim, as pessoas sempre lembram, porque eu fiz o primeiro curto, né, em 3D estereoscópico, que é aquele 3D, é bom explicar porque algumas pessoas confundem. Então começa explicando pelo 3D? Pronto, o Nossa, 3D... é bem interessante também. O 3D estereoscópico é aquele 3D que a gente usa óculos para ir no cinema, né? Sim. Então essa tecnologia tem toda uma técnica de direção e de produção para fazer filmes nesse formato. Infelizmente aqui no Brasil não tem tanta produção, né, em 3D estereoscópico. Há algumas pesquisas mais acadêmicas na área, mas lá em Hollywood, né, na Europa, eles produzem mais. Então são filmes que são pensados para essa linguagem tridimensional, né? Que você coloca o 3D estereoscópico, é o 3D com óculos, que a gente bota o óculos, né? E se chama estereoscópico porque ele vem da palavra estereoscopia, que é a capacidade de ver os objetos que nos circundam em 3 dimensões. Basicamente é isso. E aí, na época, eu queria
eu estava fazendo o meu TCC, estava vendo um grande boom, porque foi o lançamento do Avatar, né, um recorde de bilheteria, né? E aí, em paralelo a tudo isso, o Lavide, que é um laboratório de vídeo digital ligado ao UFPB, ao Departamento de Informática, ele estava com um projeto pioneiro de transmissão de vídeos em 3D e 4K. Aí você viu aí uma oportunidade, né? E aí eu acabei comprando uma câmera, criando todo um curta e usando os equipamentos de transmissão do Lavide para defender o meu TCC e tentar estar inserida nesse projeto, assim. Foi uma coisa que agregou valor, né? E acabei entrando na área, né, de estereoscopia, continuei esses estudos do mestrado e acabei fazendo o primeiro filme em 3D estereoscópico aqui da Paraíba, né? Você acabou sendo a primeira, mas o 3D é bem antigo, né? Muita gente não sabe, mas é uma tecnologia bem antiga. Conta um pouquinho da história. Na verdade, o 3D, ele surgiu... os primeiros dispositivos de projeção estereoscópica, eles surgiram em 1838, históricos até antes. E aí o grande boom mesmo veio em 1950, que é conhecido como a Era de Ouro do Cinema de 3D estereoscópico, em que os estúdios de Hollywood estavam procurando novas formas de atrair os espectadores para as salas de cinema por causa da chegada da televisão nos lares americanos. E aí eles investiram na tecnologia 3D na época, né? No Cinerama, no Cinescope, que são outros formatos de transmissão 2D de telas largas. E aí o 3D foi um desses investimentos. E aí um filme na época chamado Baiana Devil acabou sendo um recorde de bilheteria e conseguiu fazer com que o público que estava em casa só assistindo TV voltasse para as salas de cinema para ver novos filmes com essa tecnologia 3D mais evoluída, né, que era um sistema melhor de exibição do que antes de 1950. Priscila, a gente falou agora do seu curta, ele se chama 5 Minutos. A história, conta a história de quê? Nesses 5 minutos. É uma história que foi feita, escrita por mim, um colega meu, também cineasta, Rodrigo Quirino. E, na verdade, ele é um monólogo interior de uma personagem, né? Que tem alguns conflitos internos, né? Ela tem um rompimento amoroso e aí ela fica nesse dilema entre os conflitos internos dela amoroso. Então ela acaba indo para o cenário de gravação, foi o Hotel Globo, justamente porque eu queria explorar a linguagem tridimensional, né? O trem que passa embaixo, aqueles elementos do Hotel Globo que dá para criar aqueles efeitos saindo fora da tela. Então acabou a locação sendo escolhida em prol de trabalhar os efeitos da tecnologia 3D. Mas aí o curta foi esses devaneios amorosos da personagem, né? E foi baseado no próprio... Na verdade, eu tive uma decepção amorosa e acabei... Então quer dizer que tem muito da... Então quem está curioso para assistir, vai assistir para saber um pouquinho mais da vida de Priscila, então, viu? E aí eu queria ter feito algo que marcasse na época e acabei fazendo o filme 3D. E se você ficou curioso, a gente vai disponibilizar aqui na tela o link para você acessar e assistir os 5 minutos e aí conhecer um pouquinho mais sobre Priscila. Mas Priscila, passando na graduação, esse projeto que foi pioneiro aqui no estado, em que você vem trabalhando nos últimos anos? Bom, eu passei um bom tempo trabalhando em produtoras, né, em televisão, no audiovisual, trabalhando em filmes de outros colegas. E por mais, assim, eu sou conhecida por ser cineasta e tal, mas é engraçado que eu ainda faço pouco cinema em relação ao que eu gostaria. Sempre acabo trabalhando em outros produtos audiovisuais, né? Mas assim, sempre levando essa estética, essa estilística do cinema para esses outros produtos. Então eu acabei fazendo mestrado, né, dentro da área, com pesquisa em estereoscopia, né, 3D estereoscópio. Fui para São Paulo fazer um estágio de mobilidade centro no laboratório de estereoscopia, que tem pesquisas no Brasil em estereoscopia.
E desde então tenho trabalhado em alguns projetos ligados a isso, a 3D, a realidade virtual e tal. Porque por mais que o cinema 3D estereoscópio hoje esteja em baixa, né? A gente não vê tantas produções, mas a gente vê muitos filmes de franquias, de Marvel e etc., sendo exibidos nas salas 3D. Hoje a gente tem uma grande demanda da realidade virtual, né? Que a gente chama o 3D VR. E tanto o 3D VR, que é a realidade virtual, quanto o 3D estereoscópio, que é o 3D em si, ele é a mesma estética, migrando de uma plataforma para outra. Então, eu continuo nesses estudos aí do 3D, né? De modo geral, tanto na imagem quanto na realidade virtual. E também falando de modo geral do cinema, qual é a realidade do cinema aqui na Paraíba? Bom, o cinema aqui na Paraíba ele melhorou muito, né? Em comparação ao que era antes. A gente tem muitos diretores e produtores bons, né? E o festival, né? O Festival Aruanda, que é um festival local. Destaque, né? Organizado por Lúcio Vilar, muito bom também. E a gente está cada vez melhor, né? Hoje já existe o curso de cinema e audiovisual. E está sendo muito bom porque está lançando, né, jovens diretores aí, produtores no mercado. Inclusive as mulheres, né? Sim. Aproveitar e mandar um abraço para Kaline de Almeida, que é uma cineasta amiga minha, que é uma das mulheres aqui hoje em dia que atua muito no cinema, né? Local, em prol da mulher, né? A cineasta mulher. Uhum. E a questão do curso que você acabou falando, eu acho que vai ser uma coisa que realmente vai ajudar a Paraíba a deixar de ser apenas um local de gravação. A gente já né, muito procurada, a Paraíba é muito procurada para gravações, mas o conteúdo nosso ainda não é assim tão destacado, né? Acho que isso vai acabar a incentivar. Você falou de uma questão que a gente sempre trata aqui no Ela com Elas, que é a questão da participação feminina. Aqui no estado também o cenário não é muito diferente, né? A participação feminina, como você acabou de citar, não é tão vista. Você já passou por algum tipo de situação constrangedora ou aquelas do dia a dia mesmo que a gente passa de ter que provar a sua competência simplesmente por ser mulher e uma das poucas mulheres na área? Em comparação a homens, né, a gente tem poucas cineastas diretoras, né, mais mulheres que trabalham em outros setores. E uma questão geral, né, não só na Paraíba, né, e no Brasil. Mas eu particularmente assim nunca passei não, assim, eu sempre convivo em ambientes que tem mais homens do que mulheres. Mas assim, a gente tem que estar sempre provando, né, que a gente entende um pouco da técnica. Entende muito. Da técnica, da linguagem e tal. Esses tipos de situações existem. Mas, para falar a verdade, eu particularmente nunca passei não, assim, em relação a homem não. Na verdade, já passei mais em relação a mulher, assim. A própria mulher. Despeita de mulher, agora de homem. Mas isso acontece também. Às vezes é o próprio ambiente de concorrência, né? Você acaba realmente passando por esse tipo de situação. Eu até prefiro trabalhar com homem, assim, mais. Nesse sentido, né? Não, mas a gente tem que procurar um ambiente realmente que seja de igualdade e de respeito, né? Independente do sexo, do gênero, que cada um seja respeitado. Priscila, a gente está chegando ao final do Ela com Elas. Eu queria agradecer a sua participação, dizer que foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história e também do cinema aqui na Paraíba, que é um tema que não é discutido, mas que deveria sempre estar na mídia para que a gente possa alçar voos maiores. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, estou aqui sempre à disposição, né, da TV do Gordinho, do programa Ela com Elas, né? Quando precisarem, estarei sempre aqui. Muito obrigada. Gente, acabou o Ela com Elas e não esquece de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na TV do Gordinho. Até mais!